em destaque. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a importância do acompanhamento de dentistas durante o tratamento oncológico, claro, com essa especialidade também junto ao paciente. Nossa convidada que traz seu conhecimento e divide isso com a gente hoje é a doutora Beatriz Coutens, ela que é dentista oncológica e fala muito mais com a gente, inclusive por causa de casos recentes que a gente acompanhou na imprensa também. Doutora Beatriz, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Que bom. Acho que inicialmente a gente pode começar, até explicando para quem nos assiste, por que é importante ter esse acompanhamento de um profissional durante o tratamento oncológico de um paciente, ou seja, a gente está falando de tratamento de câncer, em especial para justamente esse acompanhamento, então, da boca, da arcada dentária e tudo que está envolvido. Por que é importante? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a boca não está separada do corpo. Então, quando a gente está fazendo um tratamento oncológico que é principalmente sistêmico, que atua em todo o sistema do corpo, como, por exemplo, em uma quimioterapia, nós podemos ter muitos efeitos colaterais. E isso pode envolver também a cavidade oral. E aí, quando a gente está falando de cavidade oral, nós não estamos falando apenas de dente. Apesar de, na cabeça da população, dentista resolve problemas de dente. Exato. Nós somos os profissionais que vão resolver o problema da cavidade oral como um todo. Então, muitos tratamentos podem trazer feridas, alterações de paladar, alterações mesmo funcionais, e que isso vão impactar diretamente no tratamento oncológico. Basta a gente pensar que a gente precisa da boca para comer e beber água. Então, muitos desses efeitos colaterais que a gente pode atuar, realmente eles podem trazer um impacto muito grande durante o tratamento oncológico. Legal. Pode parecer simples, né, falando assim, sobre esses impactos, esses efeitos, mas os pacientes durante esse tratamento podem até ter restrições de alimentação, né? Ou seja, o organismo não consegue absorver nutrientes porque não está se alimentando devido a essas influências que o tratamento pode ter na cavidade oral. Exatamente. Um dos efeitos colaterais mais impactantes durante o tratamento oncológico de forma geral, e talvez um dos que mais geram interrupção do tratamento, chama-se mucosite, que é uma inflamação da mucosa. Quando a gente está falando mucosa, nós estamos falando de todo o revestimento interno. Por fora nós temos pele, por dentro mucosa. E quando a gente tem essa mucosa inflamada, ela vai estar fina, sensível, e ela pode romper. Em momentos de ações cotidianas do nosso dia a dia, como na alimentação, na própria fala, a gente pode provocar feridas nessa boca. E essas feridas, elas podem trazer impactos importantes, porque às vezes, dependendo da situação, o paciente vai ter dificuldade de alimentação, dificuldade de hidratação, e isso vai impactar no tratamento, porque a gente precisa de um paciente bem fisicamente para passar pelo tratamento. Então, se o paciente pode evoluir, inclusive, para desidratação, desnutrição, e isso é tão impactante que provoca a diminuição de, às vezes, de recursos terapêuticos, né, recursos de tratamento, como a interrupção do tratamento. Então, o foco da odontologia, nesse caso, é fazer com que esse paciente não apresente esses efeitos ou apresente de forma mínima. Mas tem vários outros impactos, como, por exemplo, as alterações da imunidade. A gente não pode esquecer que o que mantém o nosso corpo livre de infecções causadas por vírus, fungos, bactérias, é a nossa imunidade. E o tratamento oncológico, principalmente a quimioterapia, ela traz muito impacto na resposta das células da imunidade. E a boca é o ambiente mais contaminado do corpo. Eu tenho mais bactérias na boca do que em qualquer outro lugar do meu corpo. Então, o risco de desenvolver infecções é muito grande na boca.
E aí a pessoa pensa assim, mas infecções na boca é cárie, gengivite, doença periodontal, que são as infecções da boca. Só que com a imunidade alterada, elas podem tomar uma proporção muito grande. E isso pode gerar até internação do paciente, com evoluções podendo chegar a drásticas como uma sepsemia. Então, são coisas que normalmente a gente não pensa no nosso dia a dia, mas que no paciente oncológico a gente tem realmente que ter uma atenção diferenciada. Ótimo. Então já entendemos essa importância. Você também, claro, se tiver um familiar, né, que está passando por um momento desse, ou você mesmo, né, e ainda não teve, né, justamente essa referência, passa a ter com essa conversa aqui no nosso Em Destaque. Bem, eu citei sobre 2 casos recentes na imprensa, né, de repercussão muito grande. Um em especial no Brasil, da Rafaela Justus, né, que faz parte, inclusive, da família do apresentador Roberto Justus. Ela anunciou recentemente que está passando por um tratamento, né, de câncer, né, e nas redes sociais ela começou a mostrar que estava, né, num acompanhamento muito próximo à profissional da odontologia. E aí aquilo gerou uma curiosidade. Mas ela não está tratando o câncer? Por que então a importância justamente ali de ter um dentista acompanhando por causa também desse efeito aqui que a doutora Beatriz nos explicou. Só que ela está com um uso, é claro, né, isso vai de cada perfil. O dela, pelo que eu sei, ela tem um uso muito mais intenso de laser. É isso, doutora? É uma das coisas que a gente mais utiliza quando a gente está trabalhando com paciente oncológico. A laser terapia é uma técnica que eu brinco que ela é quase milagrosa. Sério? Porque realmente ela traz um impacto muito importante. O laser, ele tem 3 ações laser de baixa potência. Então, a gente tem laser para várias funções diferentes. Então, não é o laser do consultório odontológico, não do convencional, não é o laser de depilação ou de cirurgia. É um laser específico que a gente utiliza, que ele é de baixa potência, com o intuito bioestimulador. O que é isso? Eu vou explicar para os pacientes, eu explico sempre da mesma forma. É exatamente o que o sol faz na planta. Fotossíntese, energia luminosa, capaz de penetrar nas células da planta e produzir energia. Lá utilizando a clorofila, todo mundo vai lembrar disso de escola. Sim. Porém, aqui a gente simula a mesma ideia, só que é a energia foto do laser nas células humanas. E isso vai lá dentro da mitocôndria e produz mais energia. Então, apesar de eu estar falando termos técnicos, é apenas para dizer que é muita ciência envolvida. Claro. E aí, com essa célula energizada, e é essa realmente a palavra, ela executa as próprias funções que ela já executaria, só que de forma mais célere. Por exemplo, se eu tenho um corte, a gente não cicatriza sozinho. Sim. Se eu aplico laser, cicatriza isso mais rápido. Então, o paciente, a gente utiliza muito isso no caso, por exemplo, da mucosite, que eu citei. Se pode gerar feridas em boca, eu posso acelerar essa cicatrização. Mas melhor ainda, eu posso utilizar de forma preventiva. Se eu sei que a quimioterapia ou a radioterapia na região de cabeça e pescoço pode causar essas feridas, eu já aplico o laser com a intenção de deixar essas células aceleradas, repararem esse tecido, antes mesmo dele chegar ao ponto de estar tão fino a ponto de romper. Então, era esse o tratamento que ela colocou de algumas vezes, né, nos procedimentos que ela relatava enquanto estava fazendo o tratamento de quimioterapia. Porque realmente o tratamento que ela estava fazendo tinha um alto risco de desenvolvimento de mucosite. Então, já são protocolos bem estabilizados, né, bem definidos, para a utilização de laser de forma contínua e corriqueira, para que a gente vá recuperando esse tecido e ele não venha a ferir durante o tratamento, não impactando na alimentação e na hidratação, que é o principal foco. Que ótimo. Tá dando explicação clara para a gente aqui também no nosso destaque sobre uma dessas, né, de um desses usos, né, do laser nessa questão do paciente oncológico. E com informação a gente fica muito mais próximo também, né, sobre acesso e também esse momento, né, tão difícil de tratamento. Mas a gente vai falar sobre aquele outro caso que eu disse, que são 2, esse foi um, já no nosso retorno do Em Destaque, com outras informações também aqui da doutora Beatriz Coutens. Já.
De volta com o nosso programa em destaque, hoje conversando um pouco mais, né, sobre essa importância de ter um acompanhamento de um profissional da odontologia junto aos pacientes em tratamento oncológico. Em especial, com a ajuda aqui da nossa convidada desta edição, estamos entendendo toda essa importância. A doutora Beatriz Coutens, ela que é dentista oncológica, atua diretamente, né, em casos assim, junto aos seus pacientes e está compartilhando conosco essa atuação, procedimentos e trazendo, inclusive, explicações. A gente usou, na primeira parte, né, do nosso programa, um espaço ali para falar sobre um caso de repercussão, como a gente anunciou que seria até um exemplo muito importante, porque talvez você tenha conhecimento e saiba como que essas pessoas estão mostrando isso até em rede social. Um outro caso, e o primeiro foi o da Rafaela Justus, mas o outro caso, até de maior abrangência no noticiário, é do rei Charles, né, da Inglaterra. Ele que anunciou que está também em tratamento de câncer, não explicou, né, em qual parte do corpo, isso está sendo acompanhado, mas imagens do rei mostrando, né, dentes amarelados acabaram gerando muitos comentários. Será que isso tem a ver com esse momento também do tratamento? E aí a doutora pode nos explicar se é uma observação, né, que acaba acontecendo mesmo ou se tem algum outro detalhe que a gente deveria também estar atento. Doutora Beatriz, e aí, né? Dentes muito amarelados, né? É o rei, né? E pensa assim, todo cuidado com a imagem que essa pessoa tem, mas a apresentação disso, né, para câmeras e fotos, chamou muito a atenção mesmo. E ele passando por um tratamento de câncer. Como que a gente poderia observar isso também? Então, pelo que eu pude observar nas imagens que circularam e tal, não me parece algo que tenha relação ao tratamento em si. Porque na questão ali são posições de dentes que realmente devem ser corrigidas, a gente, né, não só por uma questão estética, mas por uma questão de funcionamento mesmo, de mastigação. Pensando em mastigação, a gente tem que pensar em força. Então, se eu tenho uma má posição, eu estou fazendo mais força com um dente do que o outro e por aí vai. Então, é necessário sim a reposicionamento desses dentes. Mas dizer que isso impacta na saúde bucal de forma mais importante, talvez seja um exagero. A questão dos dentes amarelados, com o próprio envelhecimento, a gente vai ter maior pigmentação desses dentes. Então, realmente, é natural que a gente tenha aí pessoas mais velhas, né, idosos, com dentes mais amarelos do que jovens. E por isso, tratamentos para essa parte, que neste caso são puramente estéticos. Então, os dentes amarelados não querem dizer que não há saúde de boca. É apenas dizer que eles estão corados e que isso pode sim ser feito clareamentos dentários e tudo mais, mas eu posso ter uma saúde de boca com dentes amarelados. Isso não quer dizer impactar diretamente na saúde. Agora, o próprio tratamento oncológico, principalmente de quimioterapia, pode causar manchamentos em dentes, sim. As medicações possuem pigmentação. Tá. Então, tem até, para quem estiver ouvindo que já passou pelo tratamento oncológico, vai identificar, quimio vermelha, quimio branca, porque a própria medicação tem pigmentação. Sim. Então, e é uma pigmentação assim, forte realmente. Isso é eliminado através da urina, através do suor, através da própria salivação. E isso pode trazer impacto na coloração do dente. É muito comum o paciente trazer isso para a gente. Uhum. Nada que uma limpeza e um clareamento não resolva isso. E não traz um impacto em termos de saúde, mas ela pode sim acontecer. Porque a grande questão realmente de um paciente que está em tratamento oncológico são os impactos negativos realmente em termos não estéticos, e sim em termos de saúde. Má posição de dentes dificulta a higiene. Então, nessa dificuldade de higiene, eu aumento o risco de ter infecções. Mas num processo onde eu vou me colocar em tratamento oncológico, como quimioterapia, eu devo pôr aparelho? Definitivamente não. Então, vai ser só uma orientação da higiene direcionada para aquela situação em que aquele paciente se encontra naquele momento. Então, às vezes, inclusão de alguma técnica diferente ou algum chamar atenção para algum detalhe em relação ao uso do fio dental e por aí vai, a gente consegue adequar essa possibilidade de ter mais chances de ter uma infecção. Então, o direcionamento do tratamento, ele deve ser individualizado, sempre muito bem direcionado
com aquilo que realmente faz diferença, que é trazer a saúde de boca, não só do dente, não a parte estética, e sim manter esse organismo funcional e funcionante para um adequado tratamento oncológico. Excelente. Observação que agora a gente passa a ter, né, com muito mais clareza, como a doutora Beatriz está nos explicando. E aí tem um ponto, doutora, que talvez né, na nossa audiência a gente tenha quem já está no curso do seu tratamento e não estava atento ou não recebeu informações, né, sobre a procura do profissional, né, para a área odontológica, ou devem ter pessoas que, nossa, eu estou para começar, né, deve ter recebido um diagnóstico e que bom, porque né, o ruim é quando o diagnóstico não vem, né? A gente conversou já em algumas ocasiões no nosso programa, você deve estar atento, quem nos acompanha sempre. E aí eu queria perguntar, essa pessoa que está para começar, já pode procurar um profissional da odontologia para acompanhá-lo? E quem está no meio, também dá tempo de procurar? Dá tempo, nunca é tarde. É melhor procurar do que não vou passar pelo tratamento todo completo, até porque nós temos efeitos acumulativos que muitas vezes no início do tratamento não é percebido e que sem um acompanhamento contínuo isso pode vir a desenvolver. Então sempre é válido. Importante dizer que, infelizmente, esses assuntos não são tão bem direcionados durante a graduação. Então, porque nós temos uma infinidade de assuntos a ver na graduação. Sim. Então, é uma área tão específica que muitas vezes ela é apenas pincelada na graduação. Então, a procura por profissionais especializados na área, principalmente nesta área da oncologia, é de extrema importância, porque muitos detalhes eles não vão ser direcionados como num outro paciente. Eu preciso fazer uma extração de dente num paciente porque tem uma infecção importante. Num paciente sem o tratamento oncológico é de uma forma. No paciente que está em tratamento oncológico é de outra forma completamente diferente. Eu preciso pensar na questão da imunidade dele, da resposta de cicatrização, em que momento fazer, eu vou fazer, se sim, em que momento fazer, com quais medicações. Existem interações com as medicações que ele está usando. Então, é uma gama de informações muito específicas que a grande maioria dos dentistas que não especialistas na área talvez falhem. Então, é importante procurar o dentista e, de preferência, se houver a possibilidade, que seja um dentista especializado na área, porque realmente são detalhes que normalmente passam que não é dado na graduação de forma convencional. Ótimo. Esse alerta vale, então, para todos que nos acompanham, familiares ou quem esteja propriamente passando, como a gente já falou aqui. A importância, né, dessa clareza da informação é justamente para também ser aquela passagem com a menor sequela possível, né, doutora Beatriz? Porque tem todos os outros, né, procedimentos e acompanhamentos, mas esse, como a gente entendeu a importância até de risco para o paciente, pode depois acarretar um outro problema que era evitável. Exatamente. O grande foco, a principal atuação nossa é prevenção. Ótimo. Então, não só apenas a prevenção durante o tratamento para evitar interrupções ou atraso no tratamento, mas também de possíveis sequelas. Porque se a gente não trabalha os efeitos colaterais que acontecem durante de forma adequada, isso pode tornar ou surgir sequelas que vão acompanhar esse paciente pelo resto da vida. Então, é importante. E hoje existe uma questão, as pessoas sobrevivem ao câncer. Então, o câncer não é mais um diagnóstico de morte. É importante a gente falar sobre isso. Então, eu não posso negligenciar algumas questões, porque esse paciente ele tem chance de sobreviver e bem depois. Então, eu não posso trazer sequela do tratamento. Eu tenho que pensar em qualidade de vida desse paciente pós-tratamento, que é uma linha de pensamento já está bastante consolidada, principalmente nos Estados Unidos, que é a questão do survivorship, que é a questão do sobrevivente. Sim. Como ele vai estar depois? Então, hoje, as decisões de cirurgias mutiladoras, decisões de como reabilitar esse paciente, ela é tão importante quanto o tratamento em si. Então, porque ele vai ter uma cura e como ele vai sobreviver depois. Então, isso são coisas que a gente tem que pensar.
Então, existe uma gama dentro da odontologia oncológica imensa. Nós estamos trazendo agora uma terapia nova, que já conhecida bastante, mas dentro do estado do Espírito Santo não tem, que é a prótese bucomaxilofacial, para pacientes que, principalmente por cirurgias oncológicas, perdem o nariz, perdem a orelha e às vezes até o olho, e que muitas dessas questões não são reabilitadas com cirurgia plástica, elas são reabilitadas proteticamente, e quem realiza é a odontologia. Então, a odontologia oncológica, ela tem uma gama de coisas incríveis, assim. Então, realmente, a gente pode trazer um impacto muito positivo para o paciente durante e após o tratamento. E com a visibilidade desse espaço, acho que você compreendeu muito mais também. Nosso tempo vai se esgotando. Doutora Beatriz, que tem aqui rede social para deixar para a gente, caso os nossos ouvintes queiram acompanhá-la também. É Beatriz Contens no Instagram, e a gente realmente vai tentando divulgar bastante a área. Exatamente, aproxima também muito mais. Muito. Que bom. Muito obrigado pela sua presença e tamanha explicação que você trouxe para a gente, doutor. Obrigado mais uma vez. Obrigada. É isso, nosso em destaque, né? Quando a gente traz clareza da informação e da discussão, você também fica muito mais atento. Obrigado a vocês por nos acompanharem também nessa edição e já convidando para a próxima. Até lá. Em destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.